Tem gente para entrar também, né? Gabriel colocou para gravar. Na verdade, a gente criou esse link para não precisar ficar saindo e entrando de sala, né? A gente descobriu que ele tem uma conta paga aí da universidade, daí ele emprestou para a gente fazer a reunião. Quem que é esse usuário desconhecido? Eu uso na universidade esse aplicativo, só que na universidade eu tenho um outro e-mail, aí às vezes quando eu quero entrar com o e-mail do Gmail não entra, sabe? Aí por isso que às vezes eu tenho dificuldade de conseguir me comunicar com outra conta, mas se a gente seguir usando, eu vou te dar o meu e-mail da Univille para te me chamar nele, pode ser, Fabiana? Não entendi. O que você falou? Só um pouquinho, Ica. Eu sou usuária desse Teams na universidade. E eu entro, tenho um cadastro com o meu e-mail corporativo. Sim. E às vezes, por eu já estar cadastrada com o e-mail corporativo, ele bloqueia a minha entrada com outro e-mail. Ah, tá. Às vezes acontece isso, sabe? Se a gente for continuar usando, eu vou passar para o Gabriel meu e-mail corporativo para ele substituir, porque fica mais fácil para mim. Se for dar certo fazer por aqui, todo mundo conseguir entrar, daí quem sabe a gente na chamada já cadastra todo mundo, né? Para não precisar ficar recebendo, enfim. Sim. Então acho que a gente pode começar. Boa tarde, queria dar boas-vindas a todos, todas. Agradecer, né, por vocês terem concordado com a alteração na data, né? A gente já estava feito, né? Então a reunião seria amanhã, mas amanhã vai ter um evento, uma formação dos cines da região sul, e daí o diretor pediu para a gente ir falar sobre o artesanato, tentar pensar numa parceria junto com os cines ali daquelas regiões, assim, tentar motivar eles, dizer que o artesanato existe, que a coordenação faz isso, faz aquilo, né, para tentar ver se a gente age em conjunto com eles. Daí eu concordei, mas aí precisei alterar toda a agenda aqui com a gente, mas deu tudo certo, né? É, dando seguimento aqui à pauta, o levantamento do quórum eu fiz aqui, a gente está com uma, duas, três, quatro, cinco. Na verdade, nós estamos com 5 representatividade aqui oficial, né? Mas a gente tem mais 2, 4, 5 dos conselheiros novos. E a partir das 2 horas a gente pode começar com qualquer coro, né? A gente só não tem coro para mudar o nosso regimento, fazer coisas assim mais que necessitem de alguma alteração, mas a gente pode conversar e pode discutir, enfim, as coisas que a gente se propôs aqui. A gente tem 2 justificativas que eu recebi, que foram 3, na verdade, né? A Sabrina, uma conselheira da SDS, justificou uma reunião de trabalho. A Márcia Neves, que é conselheira da SDE, que está hospitalizada. E a Adriana, da Fundação Catarinense de Cultura, também, que está numa reunião, que não pôde adiar, enfim. Daí essas foram as nossas justificativas. Com relação às atas, a gente conseguiu fazer, meu Deus, foi suado. Mas deu certo, as atas foram enviadas para vocês junto com a convocação, né? As 3 atas que estavam faltando. E daí, se alguém tiver algum comentário sobre as atas, se ninguém comentar, eu vou considerar que elas estão aprovadas. Se alguém quiser incluir alguma coisa,
né, pode me dizer ou pode escrever ali no chat, enfim. Aí, se todo mundo concordar, a gente aprova a ata, enfim. As atas, as 3, né, que é do mês de agosto. A de setembro a gente já tinha aprovado ela, né? A de outubro e a de novembro. Se alguém tiver algum comentário com a ata, senão a gente pode passar para o próximo ponto. Você pediu a minha assinatura? Ó, então, sobre os retornos das correspondências, dos nossos encaminhamentos, dos processos, enfim. Eu fiquei devendo a criação do Drive, não esqueci, até criei, né, uma pasta no Drive, coloquei 3 processos, mas aí não deu tempo de compartilhar nos e-mails de vocês, mas eu vou fazer isso com certeza, né, nas próximas semanas. E daí ali vai ter os processos na íntegra, né, o processo da lei do conselho, os processos todos. Sobre a alteração da lei do conselho, eu fiquei de marcar uma reunião com a comissão que estava mexendo nessa alteração, só que antes, a gente tinha combinado que eu iria fazer uma conversa com o Natan, questionando por que disso, daquilo, e daí eu consegui fazer uma conversa com ele, e ele não me deu retorno ainda, sobre aquela questão lá que 2 coisas ficaram pendentes. Uma questão é sobre o tempo de mandato dos conselheiros ali, que o procurador tinha falado que chocava dizer que os conselheiros governamentais poderiam ser nomeados a qualquer tempo, né, de acordo com a sua chefia, com a sua secretário, e os conselheiros não governamentais poderiam só atuar 4 anos em pedido de recondução. O que a gente quer é tentar que essa lei apresente isonomia, né, entre os dois segmentos. Então, o que eu falei para o Natan era que a gente, da sugestão que ele colocou, que a gente colocasse uma observação que os secretários poderiam nomear, desnomear os seus representantes quando eles quiserem, contanto que o representante que eles nomeassem não poderia ficar mais do que 4 anos, até para garantir rotatividade dentro das secretarias, né? Que a gente sabe que é importante, até porque para a própria atuação, né? Isso é uma coisa que eu já pesquisei, assim, que eu já estudei na SDE, que a atuação em conselhos ela fortalece, ela é educativa, né? Ela não é só importante para a gestão pública, ela é importante para o desenvolvimento da própria pessoa. Então, é importante ter essa rotatividade. Daí eu expliquei para ele, né? E daí ele ficou de ver, não respondeu ainda, mas quando ele responder, se precisar, a gente vai marcar a comissão para alterar. A outra alteração é com relação ao custeio, que ele fez questão de tirar a menção do FET. Também falei isso, a Fábio me mandou mensagem, também logo em seguida, né, que eu passei essa informação, e eu falei para ele que era caro para os conselheiros que a gente tivesse na lei, né, escrito, bem explicadinho, que a secretaria tinha que se responsabilizar pelo custeio, enfim, da política, que eles colocaram de uma forma meio genérica e eles excluíram esse parágrafo que a gente queria. Daí eu falei para ele reconsiderar e ele ficou de ver. Então, assim, acho que a princípio é isso. Estou aguardando uma resposta dele. E eu falei, Natan, amanhã tem reunião do conselho, daí eu queria um parecer, né, sobre isso. Daí se ele me mandar alguma coisa aqui
até antes do final da reunião eu passo para vocês, senão eu vou deixando vocês à par sobre isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa sobre a lei, eu acho que depois, conforme as respostas deles, se não atende o que a gente quer, eu acho que daí a gente faz uma reunião e faz uma réplica e encaminha para ele, né? Tá, um problema de cada vez. Agora tem o resultado da eleição do conselho, que a gente fez a eleição direitinho, conforme a CEA tinha nos indicado fazer, porque nos últimos anos, as nomeações dos conselheiros do Fórum Catarinense eram feitas por indicação do Fórum Catarinense, levando em conta as representatividades que tem no Fórum, né? As entidades, né? Os empreendimentos. Então, a gente entende que dava também conta, né? De atender, né, a questão da diversidade, enfim. Só que eles não entenderam isso. Eles entenderam que a gente tinha que fazer um fórum, uma eleição, como a gente fez. Tá, a gente obedeceu. No começo, teve um impasse com relação com relação a quem deveria fazer esse chamamento, já que a lei dizia que era a Secretaria de Assistência Social, que a lei está desatualizada, e a gente, né, que o conselho está na estrutura da ST agora. Aí, uma brigaçada que rolou, uma discussão, enfim, a gente conseguiu decidir em fazer um chamamento com assinatura conjunta do nosso secretário e do antigo secretário, né, da pasta da SDS. Só que lá, quando chegou na CEA, eles falaram, mas será, como chegou um ofício do nosso secretário mandando nomear aquelas pessoas que tinham sido eleitas pelo fórum, mas será que é esse secretário que é responsável? Só que eles não viram que o edital foi assinado pelos 2 secretários. E aí foi mandaram para a COJUR deles de novo. Daí ontem apareceu um parecer dizendo que a gente estava desrespeitando a lei, porque era um secretário que não tinha autonomia para fazer esse chamamento, que foi o nosso. Só que daí eu peguei, consegui o telefone da procuradora lá e falei, meu Deus, que polêmica sem fim, vocês não viram que os 2 secretários assinaram, né? Isso não é argumento, eles falaram. Aí ela, não sei o quê, o pessoal da CEA, do setor lá de atos, induziu eles a errar, porque eles falaram que questionaram uma coisa que estava uma coisa assim, ó, que a pessoa não leu o processo inteiro, né? Aí ela falou que o que a gente pode fazer agora, eles vão nos devolver o processo, a gente faz um novo ofício, aí pede assinatura do secretário da SDS também, estava contando para a Lúcia no começo. Aí ela falou que resolveria, né? E daí ela deixaria o pessoal lá do setor de atos já avisado, porque ela viu que ela errou, né? Aí ela deixaria o pessoal de atos lá, já do atos lá de publicação já avisado que ia chegar o nosso ofício, que ia ser conjunto, e é uma solução. Então a gente capaz que consegue isso ainda esse ano, né? Pelo que ela me falou. Então isso é questão da eleição que está dando um rolinho. Sobre os encaminhamentos da comissão do CADSOL, a gente não teve nenhuma mobilização ainda, aguardando o pessoal do Ministério Fabiana, lá. Oi, é o Valmor. pode falar, professor. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Boa Fabiana. tarde. Tem previsão de... porque eu entendi que tinha sido publicado no Diário Oficial, né? Os novos conselheiros, né? Resultado da eleição. Foi publicado o resultado da eleição, mas o que a gente precisa agora é de uma nomeação pelo chefe do executivo. Então, eles têm que dar nosso processo eleitoral e pegar aqueles nomes que a gente elegeu e daí nomear como conselheiro. É isso que está enrolado. Mas eu acho que esse ano ainda consegue. Tá. E nomeados, os novos e novas conselheiras já assumem, é isto? Sim, daí a gente pode fazer a posse. A posse. Ok. Só para entender um pouco essa dinâmica.
Ok, obrigado, Fabiana. É que muitos conselheiros achavam que por causa daquela nomeação, até eu falei, Yuri, calma, Yuri, é a nomeação do resultado da eleição, porque o Yuri saiu divulgando, eu falei, meu Deus, e agora? Porque de fato eu publiquei o que tinha sido o resultado, né? Mas é preciso agora o governador assinar e publicar os novos conselheiros. Então, sobre a comissão do CADSOL, a gente não se encontrou nesse período e não sei, na reunião com o Ministério, o que nos foi falado era que era para a gente esperar janeiro, que eles teriam um sistema novo. Então, eu falei, nossa, mas até janeiro vocês vão ter um sistema novo? Sim, disse que teria um sistema novo em janeiro. Então, não sei se a gente espera, não tem muito o que fazer agora, mas a gente espera, eu acho. Fabiana, nesse caso do CADSOL, nós precisamos ver porque eles querem alterar o cadastro e o sistema de cadastro. E não consultar o Conselho Nacional de Economia Solidária não tem se reunido, e dependendo da forma como eles propor, nós não vamos aceitar, certo? Nós não vamos aceitar que o governo federal implemente um cadastro que não corresponda aos princípios e às definições da economia solidária. Então, o que a gente saiu de recomendação de lá é que a gente buscasse auxiliar, mobilizar, levar a demanda para o conselho, porque na nossa reunião foi colocado isso, eles têm consciência que é o conselho que tem que dar diretrizes para esse novo cadastro. Só que o conselho precisa se reunir. Daí, eu não sei o que eles vão fazer em janeiro, o que eles vão nos apresentar em janeiro, sendo que o conselho ainda não deliberou sobre isso. O que você acha? eles vão fazer o que o governo federal está fazendo as mudanças da cabeça deles e passando para adiante. O Conselho Nacional nem existe mais, porque já não tem mais, precisa recompor o Conselho Nacional. O Ministério decidiu não recompor o Conselho Nacional daquele formato, eles querem mudar o formato do Conselho e assim por diante. Então, se eles desenvolverem um sistema, né, nacionalmente não consultaram ninguém sobre o novo, né, o sistema que estão desenvolvendo, e eu acho que nesse sentido, tá, precisaria verificar aqui, dar continuidade, Fabiana, né, aos diálogos aqui para a gente utilizar o recurso que a gente tem no orçamento aí para desenvolver o sistema próprio nosso. Eu acho que sim, se não for sair nada de lá, porque eles estão meio perdidos, assim. Aquele Maurício nos recebeu junto com a Rosane, não sei se você conhece. O Maurício, você já tinha me falado, né? E eles, não, mas a gente está fazendo conversas com os estados, o que vocês têm para trazer da comissão? Eu falei, bom, a gente teve uma reunião da comissão, e daí algumas coisas a gente foi colocado, por exemplo, o sistema a gente quer que dê para subir documentos, para a gente fazer alguma conferência, né, sobre alguma comprovação que o empreendimento possa apresentar. A gente quer pensar na questão também da certificação participativa, né, algum empreendimento já conhecido possa também opinar sobre a existência de outro. Então, algumas coisas que a gente já tinha conversado na nossa comissão, eu levei para eles, mas é muito pouco, né, perto do que precisa para construir um negócio desse tamanho, né? E assim, Fabiana, posso completar um pouquinho, Fabiana? Pode, a Lúcia estava junto, Valmor, na reunião, ela foi no Ministério com a gente. Ok. E assim, e o Maurício, pelo que eu entendi, ele é apenas o técnico, né? A Rosane tinha acabado de assumir naquela semana, ela nem sabia do que se tratava realmente, estava assim, fazia uma semana que ela estava e já ia sair de férias. Ela era de São Paulo e veio para o Ministério a nível federal. E o que o Maurício falou também é que todo o sistema ficou no Ministério do Trabalho e agora eles estão no Ministério da Cidadania e que eles não tinham como fazer, exatamente porque do Ministério do Trabalho não dava para
trazer para o Cidadania, porque era muito grande o sistema, enfim, não tinha como trazer, segundo ele deu explicações lá. E aí ele mesmo sugeriu que a gente fizesse o nosso, e depois do nosso até poderia estar contribuindo para o federal, não é isso, Fabiana? Sim, mas você lembra que ela falou não sei o que de janeiro já vai ter uma resposta, já vai ter um sistema? Achei. Ele falou que em janeiro já vai ter uma resposta, mas assim, uma coisa tão confusa, porque ao mesmo tempo que ela falou isso, ela concordou também que nós dessemos prosseguimento no nosso, independente do que eles tinham lá, e que realmente o conselho, ele disse que estava totalmente desativado, porque não tinha mais pessoas, tinha que criar um novo conselho, e ele, o Maurício, falou assim que ainda não sabia como ia formalizar esse novo conselho. Então, uma coisa muito, muito solta, né? Não tinha, eles não tinham, com exceção do Maurício, que mostrou ter o conhecimento técnico, né? Inclusive abriu o sistema para a gente ver, né? Que a maioria dos empreendimentos de Santa Catarina não foram para frente, a gente só fez o cadastro, mas nem sequer foi analisado, inclusive a nossa associação aqui de Joinville, a maioria dos empreendimentos, né? E ele mostrou que tinha conhecimento, mas não sabe o que vai fazer. Sim. É isso mesmo. E daí, só que eles têm consciência da importância do CADSOL para as políticas que eles forem implementar também, né? Então, até ela falou que também muita coisa que eles pretendem fazer vai depender do cadastro, né? Então, ou eles não vão fazer nada, ou eles vão apressar as coisas para um cadastro qualquer, enfim. Na volta disso, eu falei com o gerente da TI da nossa secretaria, expliquei para ele o que a gente tinha feito, o que estava acontecendo, porque ele participou da reunião do CIASC daquela vez. O CIASC é o órgão aqui do estado que mexe com essa questão de informática, não sei o quê. E o CIASC que nos disse, então vai pegar o espelho do CADSOL lá do Nacional. Só que assim, eu acho que encerrando a gente esgota isso agora, no começo do ano esgota isso e pronto. E daí a gente parte do zero, constrói o nosso e tenta fazer por aqui mesmo, porque a gente também depende disso, né, para implementar nossas políticas. Então, sobre a comissão do CADSOL, acho que é isso. Depois ali eu pensei na gente fazer um calendário, e quem sabe a gente faça um calendário, além das reuniões do conselho, das reuniões das comissões, para a gente deixar mais amarrado, porque às vezes fica, vamos marcar, e aí a gente não pode depender só de uma pessoa, tem que ter uma data que daí todo mundo se organiza, né, para naquela data estar disposto para essas reuniões para encaminhar. Sobre o programa de fomento, a gente conseguiu uma resposta sobre o que estava dependendo de um dado para os editais, era a comissão de avaliação das propostas. Já nos devolveram da COJUR essa semana, já aprovaram a nossa comissão, e daí a gente vai mandar publicar. Só que no visto da COJUR diz que a comissão vai depender da aprovação dos editais. Aí até eu perguntei, aí não entendi, né? Vai ter que esperar? Daí ele falou, olha, tem que ver, se os editais forem sair, manda publicar a comissão. Daí, enfim, a comissão tá pronta, está aprovada pela COJUR, só aguardando os editais. Os editais, eles tinham sido devolvidos pela COJUR para a gente arrumar alguns dados conhecidos no tem até termo um deles tem termo de fomento, outro tem termo de colaboração modelo, e eles quiseram que a gente preenchesse esses termos com questões conhecidas. Daí é muito difícil, porque tem coisa que a gente não sabe direito, né? E daí, no fim, a gente conseguiu fazer, encaminhamos para eles. Daí, eles ainda não nos responderam. Então, tem 2 editais lá, que é o edital de fomento, que vai ser que é para termo de colaboração. A gente tem ali descrito as ações que é para serem feitas, né, pela organização da sociedade civil. E tem o edital para as ações de fomento, que é para um termo de fomento, né, para
projetos de organização da sociedade civil que atendam à questão da comercialização de produtos da economia solidária, feiras, festivais, e-commerce, assessoria técnica, formação, nessa área de comercialização. E daí esse vai atender até 11 propostas, e só que ainda não saiu da consultoria jurídica. O de mapeamento já tinha ido para a Casa Civil, para assinatura do governador, eles devolveram o que a gente tinha que mandar para a COJUR. Daí eu não sei se a gente consegue, porque se a gente olhar ali tem um processo que foi devolvido pelo financeiro, dizendo o tanto de recurso que a gente tem. Só que eu acho que a gente não pode se apavorar com aquela resposta, porque sim, eles remanejaram, pelo menos os recursos de fomento, eles remanejaram a maioria dos recursos para outras ações, mas como a gente tem a subação ali, então a gente pode conseguir recurso, né? Porque eles também, como tiraram dali, eles podem remanejar para ali de novo. Então eu acho que ter a subação ali é uma vantagem, mas sim, eles remanejaram o recurso e foi em fevereiro, que se a gente olhar ali na resposta, eu vou mostrar ali para vocês, eu vou compartilhar ali para vocês, que eu também não entendi direito o que foi feito, mas foi uma coisa que foi feita em fevereiro e a gente foi descobrir há um mês atrás. A gente passou o ano inteiro falando que tinha 1 milhão e tantos mil para gastar com ação de fomento e não tinha. E ninguém sabia. Quer dizer, tem a possibilidade de usar esse recurso pedindo, né, para a fazenda, enfim. Mas o que falaram para nós do planejamento é que se tiver adiantado processos desses termos. Então, acho que sim. Acho que sim. Eu posso compartilhar. O que foi adiantado para... Deixa eu ver aqui os números. Pode falar, professor. Duas preocupações, Fabiana. Uma, que seus editais saírem essa semana, a minha preocupação é o empenho do orçamento. E, pelo que eu sei, o empenho do orçamento é só quando tiver a entidade selecionada e no processo de parceria, certo? Então, não sei se nós vamos conseguir salvar o orçamento deste ano, porque se não tiver, né, se a gente mesmo sair o edital, até publicar o resultado, até fazer o processo de parceria, teria de fazer isso até dia 31 pelo menos, né? Eu não sei que horas ali, a que momento o financeiro vai empenhar o recurso orçamentário desse ano, tá? Então, essa é a minha preocupação para a gente poder, né, porque nós tem o edital do mapeamento, tem o edital de centro de formação e de fomento, que você disse que não voltou ainda da Conjur, né? Mas os dois estariam prontos para publicar, né? Assim, ó, essa semana eles não vão nos devolver. E o que eles nos falaram no planejamento é que dependendo de quão avançado estivesse o processo da aprovação do edital, eles poderiam fazer o empenho desse recurso para o próximo ano. Mas Ok. eles não falaram em que pé que precisaria estar. E, por exemplo, esse de 1.100.000, que é o de fomento, na ação de fomento nem tem. E no mapeamento, que é de 200.000, o mapeamento daí seria 100 esse ano e 100 o ano que vem. Daí eu não sei se se o de fomento de mapeamento não sei se foi empenhado, parece que tem alguma coisa. Acho que aparecer orçamentário ali já tem, tá bem certinho no processo.
eu tinha visto com a assinatura do Heron, da Casa Civil, só que daí que eles foram se tocar que não tinha parecer da Cojur, mas foi uma inexperiência gigante, porque se vocês verem o processo foi aberto em junho, e ele ficou rodando na secretaria e que ninguém sabia o que fazer. Se a gente tivesse em junho mandado para a Cojur, nós já estava executando o mapeamento, porque é eles que iam nos ajudar a fazer isso. Não sei de onde que a gente tirou que não precisava ter ido para a Cojur antes. Foi um erro gigante, assim. Lembra que eu falei, ó, a gente não sabe fluxo, a gente não sabe fluxo. E daí eu já tinha falado com o pessoal do planejamento há um tempo, eu falei assim, ó, vamos mandar para a Cojur, eles nos ajudam. Ah, espera. Mas não tinha sido encaminhado para a Cojur? Os dois editais? No começo, não, a gente encaminhou agora, nos últimos meses. A gente devia ter encaminhado logo no começo. Só que o setor do planejamento que ficou, agora vai para o financeiro, agora volta para fazer não sei o quê. Aí ficou segurando, agora a gente vai abrir, porque eles tiveram. O diferencial desses editais é que tem que abrir no CIGEF um tal do programa transferência, e daí isso daí tem fluxo. No site lá do SC Transferência tem um fluxo para esses convênios, tudo. Só que o fluxo é a partir da abertura do programa transferência. Até chegar lá, a gente não tinha. Então, a gente não sabia na mão de quem que precisava passar. Só que foi uma burrice, assim. Uma burrice não ter ido logo para a Cojur de cara. Porque quando a gente mandou para eles, aí eles questionaram um monte de coisa que a gente já podia ter pensado no começo, sabe? Eu vou anotar os números aqui, eu vou colocar ali para... Depois eu vou explicar como é que pesquisa. Nós temos acesso aos processos, não? Dá para acessar, sim. E tem o centro de informação que também está acompanhando do mapeamento? O centro de formação ainda não está pronto. 91, 20, 21. A questão dos processos do mapeamento e do fomento, a gente não compartilhou antes. Eu acho que do fomento eu tinha passado o número para o Yuri, que ele ia pedir para o pessoal da... eu acho que eu já tinha passado o número para ele, mas eu não compartilhei com o grupo, porque a gente tinha aquela questão do sigilo, porque os conselheiros não poderiam ajudar na elaboração, poderiam só ver depois, né, assim, porque poderia ter alguém, né, que fosse de alguma organização, que fosse querer apresentar proposta e podia dar conflito de interesse. Então, esse foi uma questão que foi por isso que eu não passei os números ainda, para todo mundo ficar acompanhando e ver, enfim, o que estava ali. Sobre a questão do centro de formação, eu pensei, porque a gente teve uma sugestão esse ano até foi um encaminhamento para a FAPESC para eles fazerem eu queria perguntar o que você acha, professor. Até foi para a FAPESC o encaminhamento para a gente fazer parceria com eles, para eles executarem o mapeamento ou contratarem a organização da sociedade civil para fazer o mapeamento, que talvez fosse menos burocrático, mais descomplicado. Só que eles falaram que esse tipo de coisa eles não fazem. O que eles fazem é bolsas, essas coisas. Então, eu não sei se a gente não poderia começar a ação da formação dos centros de formação pedindo uma parceria da FAPESC para a gente fazer aquela formação inicial, que era a formação dos formadores. A gente podia pensar, quem sabe, em bolsistas que pudessem fazer essa formação. Aí depois a gente faria um chamamento daí para as organizações, enfim, que poderiam usar essas pessoas formadas nesses cursos desses bolsistas. Não sei, é uma ideia. É porque está tão difícil por esse modelo, meu Deus, um meio ano para não conseguir fazer nada. Aí eu estou tentando pensar em alguma coisa, mas a gente faz do jeito que tiver que ser feito.
Pois é, Fabiana, eu acho que nós vamos ter de marcar uma reunião, podemos pedir pelo conselho, uma reunião com a secretaria, porque o processo precisa tramitar. Primeiro, o centro de formação foi prioridade, tanto é que organizamos oficina, definimos as coisas, o processo como iria e tal, certo? E de fato, ou seja, se a gente perder o recurso por, né, a secretaria, nós precisamos encontrar um jeito de tramitar os processos, né, de tramitar os processos na secretaria de forma que se tenha clareza sobre a tramitação do processo, a legalidade e assim por diante e tal. Mas eu estou percebendo que não é só isso, né, porque o próprio conselho, como para a eleição do conselho foi muito difícil, né? Então, eu acho que tem algum problema mais estrutural do funcionamento da secretaria em relação aos processos internos, né? E nós precisamos dar uma olhada nisso, porque não dá de ficar um semestre para um processo tramitar, certo? Já existe a legislação, existe o marco regulatório das organizações da sociedade civil, existe a legislação de convênios, né? Ou seja, do ponto de vista do Estado, né? A Fundação Cultural, em 2 meses, botou um edital na rua e está selecionando as propostas, né? Então, eu acho que o Conselho, né? Nós deveríamos tirar aqui uma manifestação em relação à secretaria e, né, em relação ao secretário para poder dar um retorno para nós, né, de quais são as providências que a secretaria pode tomar do ponto de vista de agilizar os processos e a tramitação dos processos internos, né? Me parece que você está meio sozinha nesse processo aí, né? Mas é isso, nós temos uma expectativa enorme, né, de que no próximo ano, no início do próximo ano, a gente poderia contar com um centro de formação em economia solidária para, né, implementar as ações, né, começar, inclusive, essa formação dos formadores e tal. Então, assim, é bem complicado aqui. A gente tem uma carência interna, assim, você viu, a gente tem problema de fluxo, a gente tem problema de várias ordens, assim. E isso se reflete, assim, nas nossas ações. Às vezes é muita coisa ao mesmo tempo que a gente se propõe a fazer, e essa forma de contratação é diferente, e assim, na secretaria eles estão meio com o pé atrás, porque foi contratado as organizações para os comitês de bacia, né? São 7, foi feito editais alguns anos anteriores para as organizações da sociedade civil para organizar os comitês de bacia, e daí eles estão tendo super problemas assim com prestação de contas, com gestão desses convênios, e tudo está se refletindo no que a gente quer fazer agora, né? Tanto que eu já tinha feito conversa com esse pessoal, né, da SEMA ali, dos comitês de bacia, para perguntar como que eles tinham feito e tal, né? Quais que eram as maiores dificuldades, e eles também têm falta de pessoal, eles estão com 7, acho que eles são em 4 para gerir 7 convênios e não estão dando conta, assim, que é bastante coisa. Foi por isso que eu, na verdade, tem tudo registrado sobre a ação de educacional, mas para mim, me pareceu a mais difícil, até de convencimento dentro da secretaria, mas a gente vai fazer do jeito que foi demandado, assim, não vai ficar diferente. Só que agora eu acho que no começo do ano a gente consegue encaminhar tudo isso. A ideia com as bolsas é porque eu não sei se você viu esse programa, esse Gente Catarina. Meu Deus, eu tive conversa com o responsável por esse programa.
na época que a gente estava lá, que a gente decidiu fazer a questão da comercialização pelo edital de fomento, conversando com ele e tal. E assim, ó, eles não tinham nada de dinheiro e eles não tinham nada de recurso no PPA e na LOA. Eles conseguiram 1.500.000 assim, ó, para fazer isso. Eu não sei o que aconteceu. E daí agora esse dinheiro foi para a FAPESC e agora eles estão contratando bolsista para fazer pesquisa, eu não sei. Então, assim, eles estão conseguindo implementar alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Mas das coisas que a gente quer fazer, porque a secretaria tem um convênio com a FAPESC, que talvez a gente consiga fazer pelo menos parte dessa ação educacional com eles, porque as outras ações a gente já viu que eles não conseguem. Fabiana, só de novo aqui, eu não quero tomar aqui, tá? Tá. Eu acho que nós vamos reunir a Comissão das Políticas Públicas, certo? Esse é o encaminhamento. Reunir a Comissão das Políticas Públicas, Tá. fazer uma análise dos processos, tá? Eu acho que isso teria de ser na próxima semana, fazer uma análise dos processos para ver qual é o encaminhamento que a gente vai tomar, tá? Sim. Porque tem coisas técnicas, tem coisas políticas de desconfiança do governo de operar com as organizações da sociedade civil, certo? Tem questões dos nossos empreendimentos, que associações que para receber recursos vão ter de estar com reconhecimento de utilidade pública do governo do Estado, no governo do Estado, então precisa fazer um levantamento um pouco sobre isso. Nós temos possibilidade, sim, de operar com a FAPESC, mas isso implicaria numa reunião nossa com a FAPESC, certo? Nós temos, né, coisas que nós podemos executar por meio das universidades, certo? Então, tem alternativas para isso, mas o governo precisa estar com disposição de negociar e encaminhar, né? Esta semana, o Diego veio aqui fazer a supervisão técnica do convênio que nós temos. Espero que ele tenha tido uma visão de que as coisas, é possível as coisas acontecer, as coisas acontecem, executam, as ações são implementadas e assim por diante, né? Não dá de ficar com desconfiança de que nós não vamos conseguir operar o recurso, né? Então, eu estou fazendo uma proposta de encaminhamento aqui concreto, fazer uma reunião semana que vem da Comissão de Políticas Públicas. Vamos marcar, já vamos deixar marcado, então. Eu vou estar em BH, né? Tem uma feira lá. Das 6 e 7 é ruim, porque 6 é a montagem, 7 é o primeiro dia. Então, quem sabe 8 ou 9. Quem é a Comissão de Políticas Públicas? A comissão calma aí. Eu sei que é a Renata, vamos ver. Eu fiquei de convidar alguém da frente parlamentar também. Ó, a Heloísa, o Yuri. Não, o Yuri tinha saído, né? A Heloísa, o professor Valmora, a Ana Cláudia não está vindo. A Renata, a Geise, o Rui. Que ainda estão a Heloísa, o professor Valmora, a Renata, a Geise e o Rui. E aí a gente convida alguém da frente parlamentar para eles participarem com a gente. Eu fiquei de convidar na próxima reunião que a gente fizesse. E Elô, já quer deixar agendado uma data, então? Daí a gente já...
Pode ser dia 8 ou dia 9? Pode ser dia 8. Dia 9... Oi, dia 8? Tá bom? Para mim, tranquilo também. Tá, então ficou Só combinado. ver qual horário que seria, Fábio? Que horário, Dia 8 a gente tem uma reunião da... Que horário, prof. Valmor? A Heloísa disse que tem uma reunião. Que hora, Heloísa? Tem reunião da RESP à tarde. Então podemos às fazer de 14 manhã, horas. 10 horas? Pode ser de manhã para mim, que eu vou estar Sim. com a Pode. família lá e daí eu tenho ajuda. Tá bom? Então tá, ficou agendado. Acho que se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre isso. O próximo ponto ali de retorno é a regulamentação da lei 16.010, que a gente, na reunião passada, a gente incluiu, né, alguns membros nessa regulamentação, mas a gente ainda não sentou, não agendou uma sentada para mexer nesse documento. Daí eu queria saber se a gente agenda, quem sabe já deixa agendado para a gente não se perder, não para nessa semana, na outra, ou para outra semana, vocês que sabem. Ou a gente começa a mexer o ano que vem, não sei. Estou por vocês. Eu acho que a gente tinha que mexer o quanto antes, até a Lúcia falou, porque para a gente poder dar resposta até para a questão lá da Feira da Sapatilha, que a gente passou trabalho, e outros eventos que podem vir a ocorrer esse ano, para a gente já conseguir mexer nessa lei. Eu acho que era importante deixar marcado, né, Fábio? Talvez na outra semana, dia 15. Dia 15, a gente vai para Garopaba, que vai ter um negócio lá. Pode ser dia 16 ou dia 14. Vocês que sabem. Deixa eu ver aqui. Pode ser. A Rita, você está nesse grupo. A Lúcia. A Amanda está nesse grupo também. Pode ser no dia 15? Ou no dia 14 ou no dia 16? Dia 15 não dá. Para mim tá ok. 14. Tranquilo. Ah, Rui, a semana que vem você participa, né? 14. Beleza. Então eu vou anotar aqui dia 14. Oi, Fábio? Você pode dia 14, Lúcia? Você vai estar lá na feira, né? Eu estou na feira. Esse seria qual grupo mesmo? O grupo da regulamentação da lei 160... como que é o número da lei? 16010? É aquela que a gente tem que sentar para ver, aquela da obrigatoriedade dos espaços de Então, comercialização. amanhã, se fosse a reunião fosse pela manhã, seria melhor para mim, porque à tarde a gente tem um compromisso lá com a feira, né? E a feira é só no período da tarde. Às 14 de manhã. Poderia ser? Eu acho que sim. 14 é terça. Rita, pode ser, Rita?
Então tá, ok, eu posso participar, sim. Tá. Que horas? Às 9, 10? Pode ser às 9, né, gente? É muito cedo. Não, vamos fazer às 9. A Amanda também tá, né, nesse grupo? Amanda também. Estou Amanda sim. tá. Eu Elas coloquei estão ali falando, dia 14 para mim, tá tranquilo. elas estão falando que Tá. dia 14 tá bom. Então tá. Beleza. Tinha mais alguém que ia participar desse grupo? Ah, tá. Era você, a Lúcia, a Amanda e a Rita. Tinha mais alguém que eu não consigo me lembrar. Depois eu vou ver. Então tá. Então tá, gente. Ficou a gente agenda e se alguém tiver algum material que quiser compartilhar sobre isso, assim, alguma lei parecida em algum município, em um outro local, se conseguirem fazer alguma pesquisa para trazer alguma coisa para a gente também que possa nos ajudar. Daí, então, ficou a reunião também nessa sala do Teams. Então, daí vamos ver, porque sócio, eu talvez não, porque é o Gabriel, né? O Gabriel de manhã ele está estudando. Daí vamos fazer no Meet mesmo, eu acho. Vamos para o próximo ponto de pauta, que é o processo que eles nos devolveram sobre a solicitação da explicação sobre os recursos da economia solidária. Eu vou passar o processo aqui para vocês. Então tá, eu vou transmitir esse processo aqui para nós. Tá todo mundo conseguindo ver? Estão vendo? Sim. Agora apareceu tua tela compartilhada. Agora é o Tá. documento. Tá, então esse processo foi aberto dia 2/10, né? A gente pegou um ofício, né, que a Elo assinou, a gente pediu para eles, né, tendo em vista a importância de iniciar a execução do programa previsto, né, em reunião do conselho que a gente fez em 8 de setembro, que a gente deliberou pelo questionamento, né, para o gestor sobre a aplicação dos recursos previstos para o ano de 2021, né, que o conselho está colaborando com as ações de planejamento e acompanhamento do programa, né, com o grupo, enfim, com as reuniões que têm sido feitas, com o grupo de acompanhamento. Só que até agora não tinha iniciado nenhum dos chamamentos, né? Daí fala sobre os recursos, tal, na ordem de 1.700.000. Daí solicita apoio do secretário para que esse recurso não seja perdido, né? Aí o secretário mandou para o financeiro e o financeiro mandou uma resposta de um remanejamento que foi feito em 19 de fevereiro, né, um remanejamento de um recurso de 1.172.000, que é do Fomento dos Empreendimentos Econômicos Solidários. Só que eu não entendo aqui para onde que foi o recurso. Foi 2 remanejamentos, um dia 19 e um dia 27. Aí aqui na outra página, isso aqui é tudo que ele colocou no processo. Depois ele explica ali, mas ó, aqui, ó, o valor atualizado que tem para o que teve 52.498. Eu não entendi porque ele. Ah, aqui tem mais peça. Ah, peraí, deixa eu ver se aqui tinha mais peça. Aqui, ó. Ó, contratação de empresa, eu não sei o que aconteceu, ó. Contratação de empresa da área educacional especializada em curso de qualificação.
Não sei o que foi isso. Eu sei que foi remanejado o recurso, ó, quer ver? Aqui fala do mapeamento, do fomento e do apoio a projetos. Eu não entendo muito bem isso. Alteração para pré-empreende de despesas relacionadas ao PROCON. Usar o recurso para o PROCON. Usar... Fabiana, você consegue botar esse arquivo no chat aqui, certo? não consigo, mas eu vou mandar. Porque é o seguinte, o que eu estou entendendo aqui? Estou entendendo que eles pegaram recursos que era da economia solidária e aplicaram em outras ações. Sim. Uhum. Transferiram recursos da economia solidária. E ele me respondeu que isso foi feito. Okay. Porque eu não sei se você lembra que chegou uma hora que eu fui fazer uma conversa com ele, ele falou assim, mas... Eu falei, a gente tem recurso, a gente quer encaminhar... mas que recurso? Eu falei, a gente tem, tá no PPA, tá na LOA, não sei o quê. Não sei o quê. Aí foi olhar e daí apresentou 52 mil. Eu falei, meu Deus, eu caí para trás. Não, porque se for isso, nós vamos, quer dizer, né, tem a questão dos editais e tal, por isso que eu quero analisar essa resposta deles. Informe que, de acordo com as movimentações orçamentárias, foram feitos remanejamentos para atender despesas de custeio dessa secretaria, conforme relatórios anexos. Mas a questão é que foram para ações que não correspondem à economia solidária. Sim. Estou vendo aí que foi para um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a gente. Se tivesse ido para o artesanato, beleza. Tá? Mas não foi. Mas assim, a gente tem que questionar eles que... E daí, por exemplo, agora a gente... deixa eu parar de compartilhar. Cadê? Eu estou compartilhando ainda? Está compartilhando a tela, mas não o documento. Aonde? Aqui. Então, aí por isso que eu acho que a hora que a gente for para empenhar esse recurso, eles não vão se recusar a fazer, entende? Porque daí eles podem tirar de outra linha. Tanto que a gente olhou que para o ano que vem, que estava previsto no PPA 1.300.000 para o fomento, tinha só 500 mil. Lembra que eu comentei contigo? Só que não dá para se apavorar, porque assim como eles fizeram esse remanejamento para outra ação, eles podem fazer para a economia solidária. Porque esse orçamento é uma disputa, assim. Na verdade, a secretaria tem de orçamento bem menos do que ela gasta, assim. Né? Daí vai passando de uma coisa para outra, mas eu fiquei bem apavorada. Eu não estou querendo ficar mexendo com orçamento. Ai, meu Deus. Mas tem alguém que é ordenador de despesa e tem a responsabilidade sobre isto. Sim. E o que nós vamos reivindicar é que, ocorrendo remanejamento de orçamento das ações que são deste Conselho, nós vamos solicitar que o Conselho seja consultado pelo governo para poder fazer o remanejamento. É isso que nós vamos solicitar. Ou seja, nós não vamos... Eu sei o que é. Você tem lá o orçamento não está sendo executado por N problemas e tal, passa para outra ação, certo? Sim. Mas o que nós vamos reivindicar é que a parte orçamentária, né, da política, sob a responsabilidade deste Conselho, de que o ordenador de despesa consulte o Conselho antes de fazer o remanejamento da despesa, porque daí ele vai dizer, nós precisamos essa grana aqui para esta ação, mas quando o Conselho precisar dos recursos financeiros para a ação X, nós temos um compromisso aqui de repassar a ação, para repassar o recurso, certo? Isso precisa ficar registrado, porque depois o ordenador de despesa acha que nós não estamos de olho e não estamos acompanhando as ações. Vou colocar o número dos processos ali.
Alguém quer colocar alguma coisa sobre essa questão dos recursos? Senão a gente pode pensar no nosso calendário do próximo ano e passar para os informes. Só, Fabiana, tem uma ação da Frente Parlamentar de Economia Solidária de recompor o orçamento do próximo ano do Programa de Economia Solidária, certo? Então, a princípio, a comissão do orçamento está propondo uma emenda, que é uma emenda coletiva, não é uma emenda individual de deputado. E precisa ver se o relator vai acatar, né? O relator tem até, eu acho que amanhã, para decidir se acata ou não acata. Mas tem uma proposta aí de ampliação em 4 milhões do orçamento do próximo ano. Então, além dos 950.057, nós teríamos uma ampliação, né, nesta emenda de mais 4 milhões, certo? Então, acho que ficar atento a isso, aguardar a definição do orçamento, e aí eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, planejar porque ano que vem é um ano eleitoral. Ano que vem tem essa dificuldade de execução do orçamento. A partir de agosto, não é possível mais transferir recursos e assim por diante. Então, nós vamos ter de nos planejar aí para deixar tudo pronto no início do ano e fazer as coisas operarem, né? O ano eleitoral é complicado, né? Eu não sei até quando que a gente consegue fazer alguma... Eu acho que até abril, não é até abril que a gente consegue fazer Não, eu acho que mudou a legislação. É quando começa a campanha eleitoral, acho que é agosto. Mas se os convênios estiverem firmados e assim por diante, né? A questão é fazer os convênios, parcerias e repassar a primeira parcela dos recursos. Isso que é importante. Sim. Tá, vamos falar sobre o calendário de reuniões para o ano que vem? Se a gente pode manter na primeira quarta-feira do mês, à tarde, como a gente tem feito, como a gente fez esse ano? Na verdade, por conta da nossa legislação, as reuniões serem bimensais, então a gente decidiu, né, no final do ano passado, fazer reuniões mensais, mas daí uma é ordinária, uma é extraordinária, uma é ordinária, uma é extraordinária, para respeitar a nossa legislação. Mas quando alterar a lei, daí as reuniões vão ser mensais, daí todas vão ser ordinárias. Então, pode ser na primeira quarta-feira do mês, à tarde, do jeito que a gente está fazendo. Fabiano, o que eu vou propor é que a gente deixe pré-agendado. Eu acho que janeiro não sei, fazer reunião em janeiro, se tem sentido. E nós vamos aguardar a nova composição do Conselho, para com a nova composição do Conselho definir dia e horário. Sim. Eu acho que com essa composição do Conselho aqui, definir dia e horário, sim. Né, pode ser que a Amanda já está perguntando se pode mudar a data e tal. Acho que a gente teria de fazer um acordo com a nova Entre composição os novos, do Conselho. A gente tem bastante novos aqui, mas acho que a gente pode deixar para o próximo ano, sim. Só vamos marcar uma primeira, né? Por mim, tudo bem mudar o dia da semana. Só de tarde que deveria... Pode falar, Amanda. Não, é porque nós temos reuniões aqui no CEPES e é a mesma data e mesmo horário. Então, aí eu tenho que sempre ir a vice-coordenadora aqui do coletivo e eu acabo perdendo algumas reuniões importantes. Então, se pudesse ser outro dia da semana ou uma segunda, quarta, aí já não sei, é só uma ideia. Se não der, a gente permanece, eu continuo me organizando aqui. Não, a gente pode decidir junto, sim. No...
Em janeiro, daí eu tenho férias, daí, não sei, pode ser em fevereiro. A primeira reunião, como a Até gente fez no ano passado. Hã? Até quando vai ter as férias, eu acho que final de janeiro, início de fevereiro, nós devemos ter uma reunião, inclusive por causa da definição do orçamento e a estratégia de execução, o fato de ser um ano eleitoral. Então, se não for possível a última semana de janeiro, seria importante, bem no início de fevereiro, nós termos a reunião. Eu acho que eu volto dia 3 de fevereiro. Muita folga, muita folga. É um mês que começa dia 4 de janeiro. Tá louco? Janeiro, fevereiro. Pode ser dia 3, que daí vai ser numa quinta, porque na quarta... Não, então, ok, na semana seguinte, de 7 a 11. Você acha que até lá já tem composição do novo conselho? Posse do novo conselho? Não? Eu tô achando que sim, hein? Porque pelo que a procuradora falou lá, se a gente fizer do jeitinho que ela falou, ela acha que vai passar. Aí só resta saber se o secretário da Assistência Social vai concordar em assinar um ofício conjunto. Nunca fiz esse negócio de ofício conjunto, não sei se tem que mandar, se é só pedir, tem que ligar ou tem que ir para a COJUR. Mas vou me informar isso. Assim que eles devolverem o processo para nós, já vou me informar. Então faz na segunda, quarta, no dia 9? Ou na terça, no dia 8? Vou escrever alguma coisa. 3 é meu aniversário, 2 de fevereiro. Ou dia 9. Mas daí dia 9 é na quarta. Não, dia 9. Dia 9. Dia 9 é quarta. Marcar para terça, então, dia 8, Fábio? Vou marcar para terça, então. Porque a gente também não tem paixão pela quarta. E se alguém falou que é melhor não marcar na quarta, para nós também. Já riscamos. Tá, então ficou já agendado para o dia 8. Eu já posso mandar uma convocação, um convite, mas aí quando eu voltar lá no dia 3 eu já dou uma lembrada e a gente fica acompanhando os encaminhamentos. O Gabriel e a Tainá, eles vão estar aqui em janeiro. Quer dizer, o ano ainda não acabou, nós ainda vamos fazer bastante coisa aqui, mas daí eles ficam aqui em janeiro, né? Se precisar de algum encaminhamento em processo, tinha que voltar, dá para eles encaminharem aqui também. Então não vai ficar nada parado. Depois eu vou colocar o telefone deles ali no nosso grupo. Vou colocar o Gabriel no grupo do conselho. Mentira. E daí ele pode ficar de ajuda ali para vocês nesse período. Tá. Fábio, só ali agora que eu vi na convocação, ficou ali o calendário 2021. Não sei se tu depois arrumas para manter o arquivo. Ficou errado. 2022. Tá, e com relação às comissões, então a gente deixa para nessa primeira reunião definir? E daí o que vai ter que se reunir? A reunião do programa de fomento a semana que vem. Na outra semana a gente vai ter reunião da regulamentação da lei. Se precisar de alguma coisa, a reunião da comissão de alteração da lei vai ser reunida, a lei do conselho, por causa da resposta do Natan, da COJUR lá. Então, talvez precise sentar com a comissão para decidir se ele entender alterar alguma coisa substancial ali, enfim, que a gente não concorda. Eu acho que é isso. Alguém tem algum informe? Eu tenho 2 informes aqui para passar.
Oi, Fábio. Oi. Eu tenho, né, mas é o informe da Ecosol também. Do dia 13 de janeiro até o dia 16 de janeiro, né, a gente vai ter a Feira Estadual de Economia Solidária lá em Laguna. E a gente também gostaria de ver, porque foi confirmado agora no último encontro, todas as datas e tudo mais, se de alguma forma teria como o caminhão do PAB, em parceria aqui pelo Conselho, mas também com a Ecosol, de estar, de repente, passando ali pelos municípios e conseguindo fazer a coleta dos produtos, né, dos artesanatos, ou de alguma maneira, né, se de repente o pessoal aqui também tiver alguma ideia, alguma sugestão para a gente estar fazendo, e seria um pouco isso. Daí tava a Elô, a Amanda também no dia lá da reunião, se elas quiserem colocar mais alguma coisa que eu não lembro, né, ou quiserem contribuir também. Mas, a princípio, eu acho que é isso. É do dia 13 ao dia 16, são 4 dias de feira. A feira vai começar, eu acho que é das 17 até a meia-noite, né? Que foi o horário que ficou combinado, porque é temporada e é pelas outras experiências que o pessoal já teve a demanda, né? De consumo ali, de frequência na feira, mas no período ali do final da tarde para a noite. E aí vão ter atrações artísticas, culturais. Oi? Onde que é essa feira? Vai ser lá em Laguna. É a segunda feira estadual e eu acho que a 10ª ou 11ª de Laguna, né? Ô, Geise, é muita gente que vai participar? Como é que é? Quantos expositores vocês já têm? O Então, pessoal? a gente ainda não tem. A gente vai se reunir sexta-feira agora com o pessoal ali de Laguna para elaborar formulário de inscrição, fazer a carta de convite, né? E colocar todas as informações necessárias para os expositores também. E aí vai ser a partir dessa outra semana que a gente vai começar a ter alguma ideia da quantidade de pessoas que vão aderir, né? Sim. A gente... Pode falar. Gente, é que tá ruim de eu escutar as coisas aqui, eu não sei, tá falhando. Essa feira é janeiro, não é isso? 13 a 16. E é organizado por vocês? Tá sendo organizado primeiramente pelo pessoal do turismo e da cultura lá de Laguna, junto com um fórum regional lá de Laguna, né, e do Sul. E aí, em parceria também com o FECES e com todo o resto da região, porque vai ser a feira estadual, né? Mas, a princípio, a Prefeitura de Laguna que liberou ali um recurso para estrutura e outras questões, né? E também de alimentação e de hospedagem. E aí, no caso, nós da Economia Solidária, assim, o que teremos que fazer vai ser mais a parte organizativa da Ecosol, para ver quem é que vai, como é que a gente vai tentar organizar essa questão dos do deslocamento, né, dos materiais e também do pessoal, né, dos expositores. Entendi. Não, vai ser um evento grande, então, vai ser bem bacana. O caminhão, ele é para esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem um problema gigante com o motorista. Até perguntei, quem sabe, a Prefeitura de Laguna não tem um motorista, né? Tá. Que possa, né? Pegue aqui, daí fique andando com o caminhão, enfim, porque assim, ó,
Tá uma loucura aqui para conseguir um motorista. A gente empresta o motorista da FAPESC, aí agora e ele para ele nos emprestar, para o presidente da FAPESC nos emprestar ele essa vez, a gente teve que conseguir um motorista para levar o pessoal da FAPESC para Joinville numa data tal. Então, assim, assim, tá. E como ele vai viajar, esse motorista, dezembro inteirinho, eu não acredito que eles vão liberar ele janeiro de novo, mas também não sei. Se de repente a gente então conseguir ali, eu vou, porque sexta-feira temos reunião, daí eu posso ver com a Luciana, se de repente a gente conseguir algum motorista ali pela prefeitura, tu acha que dá pra gente tentar fazer esse... Eu acho que sim, eu acho que sim. E daí questiona essa demanda aí de motorista, fala que a gente é capenga de motorista. E deixa eu falar que tá chegando as mercadorias aqui, a sala tá ficando cheia de coisa e o caminhão ainda tá na oficina, porque lá em Brasília ele passou por baixo de uma daquelas tesourinhas lá que não podia passar e destruiu assim fez uns furos no furgão, enfim. Mas assim, tá emocionante essa espera pro caminhão chegar. Até a hora que terminar a reunião, eu vou atrás do caminhão, porque amanhã ele tem que sair daqui. Mas vê essa questão do motorista e vamos se falando. Nada é descartado e assim, ia ser legal, porque daí ele poderia pegar os produtos em lugares longe, enfim. Mas tá certo. Não, beleza, eu vejo e daí a gente vai se falando, a gente vai mantendo contato, então. Vamos. Seria isso daí, tá bom? Obrigado, Fábio. Nada. Tem uma ação acontecendo, é uma parceria do Programa do Artesanato Brasileiro com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é o projeto Rede Artesanato Brasil. E eu vou colocar ali no link para vocês. Agora eles estão com a inscrição aberta para um curso que, se você olhar ali, a princípio é para quem se destinado inicialmente a representantes nacionais e estaduais do programa, do SEBRAE, Confederação, Federação de Artesãos, mas muitos aqui são da federação e vocês também colaboram com o PAB Santa Catarina, porque vocês são do conselho, enfim. Então, se alguém quiser fazer esse curso, dá para se inscrever e fazer. Fora isso, se vocês olharem no site ali, tem como os entes do artesanato se inscreverem, né? Pode ser artesão, associação, para participar da rede, para responder questionários quando for chamado. Então, é um projeto que a gente tem que saber que ele existe, que ele está acontecendo, porque é uma iniciativa do programa por meio de ações desse projeto, a gente pode ter alteração na portaria 1007, né, que rege a emissão da carteira, enfim, então a gente pode muitas ações que até o PAB vai desenvolver para o artesanato, vão se basear em dados, né, que vai ser colhidos por esse diagnóstico que vai ser feito por essa Rede Artesanato Brasil. Então, é um projeto bacana da gente tá cuidando do que está acontecendo, o que estão fazendo, participar do que a gente puder participar, né? Então, eu coloco o link ali para o curso e para vocês se inscreverem para a questão de fazer parte, né, da rede. Eu também já me inscrevi no curso, não recebi retorno ainda, não sei quando que eles vão dar o retorno. E daí esse é sobre o projeto Rede. Outra coisa que eu coloquei ali de informe, assim como o PAB fez parceria com o Mercado Livre, eles estão costurando uma parceria com a Amazon, também para lançar uma loja, né, no site, para vender produtos artesanais, enfim. E a gente ainda não tem data para a formação que a gente vai receber para poder estar também compartilhando com vocês como se inscrever nessa loja de artesanato na Amazon, enfim. Então, a gente ainda não tem, a gente só sabe o que vai acontecer e a gente sabe que a gente vai ter daqui a algum tempo formação para poder estar multiplicando isso. Eu só queria contar.
essa, né, nossa última reunião do ano, eu acho, mas a gente ainda vai se encontrar em alguns grupos aí, a gente também pode se reunir, se vocês quiserem, né, podem mandar mensagem, a gente vai conversando. A gente acho que não vai ter recesso esse ano, né, como a gente não teve ano passado, então eu vou trabalhar até o dia 29, né, só vou folgar dia 30. E daí depois eu volto em fevereiro. Então até o dia 29 eu vou estar trabalhando, então aqui tudo que for possível de fazer esse ano ainda vai ser feito. Alguém pediu a palavra. Amanda, pode falar. Eu gostaria só de compartilhar com vocês, né? A gente tem uma cooperativa em Itapema, a Cooper Itapema, de economia solidária, e eles desde agosto estão impossibilitados de trabalhar, porque eles trabalhavam num barracão improvisado e o telhado desse barracão veio ao chão, caiu, e está todo mundo parado desde então, desde agosto. A gente conseguiu, junto à prefeitura, um espaço, né? Eles vão colocar uma loja container de bazar e tal, mas também não tem recursos para essa montagem, prateleiras, enfim. Eu gostaria só de compartilhar realmente com vocês a minha preocupação. Assim, a gente está fazendo montagem de cestas básicas aqui, por nossa conta, aqui no nosso grupo coletivo e tal, mas ver de que forma, né, nós poderíamos nos mobilizar para auxiliar, né, pelo menos agora emergencialmente, essa cooperativa de catadores, que eles vivem exclusivamente dessa atividade, né, trabalho de manhã até à noite, e realmente está complicado. A gente conseguiu também, junto à prefeitura, um apoio financeiro em torno de R$900 mil para dar uma segurada, mas está bem complicado. É bem complicado mesmo, eu nem sei como encaminhar, como ajudar. Professor Valmor, pode falar. Amanda, são quantos cooperados? Quantas cooperadas? Então, são 13 cooperadas e 8 cooperados. Em torno de 20 pessoas. Sim. Eu conversei agora há pouco com a Angelique, né, da FLD, e ela já tinha mencionado há um tempo atrás que eles têm um recurso de apoios emergenciais, né? Então, fiz o relato todo aqui, montei algumas coisas, enviei para lá para tentar pegar alguma coisa de recurso, né? Para reverter em cesta básica, insumo básico lá para eles. Mas eu estou compartilhando que meu coração está apertado para poder compartilhar com vocês aí essa situação que realmente está muito preocupante. Eu acho que quem sabe compartilha alguma conta, assim, alguma coisa. Às vezes se alguém aqui do conselho, né, algum conselheiro quiser ajudar, assim, com algum dinheiro, enfim. Né, seria... Depois eu vou colocar lá no grupo os dados da presidente lá, né, da Sim. cooperativa, da tesoureira, o link direitinho, e aí quem puder ou tiver alguma ideia, né, para a gente angariar. Nós fizemos uma vaquinha, mas conseguimos só R$1.000 e poucos há 2 meses atrás, e só que está ficando complicado, né? E são famílias, né? Sim. E aí a gente está precisando de mais recursos. Mas assim que sair também um retorno lá da FLD, né, do nosso pedido, eu também compartilho com vocês. Eu estou na esperança que a gente vai conseguir, mas aí eu vou compartilhar também com vocês. Eu compartilho o problema, mas depois compartilho a solução, pode deixar. Beleza. Então, gente, professor Valmor quer falar? Eu só ia compartilhar, dia 15 de dezembro,
é o Dia Nacional da Economia Solidária, lembrando que é a data, né, em referência ao Chico Mendes, o patrono da economia solidária no Brasil, né, dada a luta dele, né, em defesa dos povos da floresta, extrativistas, e do projeto, né, que eram as reservas extrativistas, a demarcação das áreas, né, para o extrativismo, né, dos povos da floresta, e a defesa da organização associativa e cooperativa, né, por parte dos povos da floresta. Então, por isso, dia 15 de novembro é o Dia Nacional da Economia Solidária. E o Fórum Brasileiro vai estar realizando às 19 horas um ato nacional, né, em torno dessa data, então fica aqui o registro. E nós aqui da universidade, na nossa incubadora, vamos fazer o lançamento de um livro nosso, que relata a nossa experiência aqui de apoio e de fomento aqui à economia solidária aqui no Vale do Itajaí, tá? Então, tão logo dia 15, a gente repassa esse material. Provavelmente, Fabiana, a gente vai encaminhar um convite também aí para a secretaria, para se fazer presente nesse evento. Mas registrem aí, é importante aí, né, quem fizer atividades na economia solidária, no artesanato e economia solidária nos territórios, ou realizar atividades dia 15 de novembro, em comemoração, vamos dizer assim, né? A conjuntura, o momento não está fácil, mas queremos mostrar que a economia solidária ela é uma contribuição aí para o enfrentamento da crise, certo, que estamos vivendo. Então, é um dia que tem muito esse simbolismo, tá bem? Então, queria registrar esta questão da passagem do dia 15 de dezembro com o Dia Nacional da Economia Solidária. Obrigado, Fábio. Obrigada, professor. A rede de gestores também vai fazer uma ação, é uma formação, eu vou compartilhar depois no grupo com vocês. Eles estão se preparando ali para... Aí eles querem que Santa Catarina faça parte da coordenação da rede. Eu falei, ai meu Deus, nós estamos patinando na política, se atrapalhando um monte, daí eles querem que a gente participe da coordenação. Mas assim, eles fazem questão, mas eu sei que isso vai ser melhor para nós do que para eles, porque a gente vai aprender bem mais estando junto no grupo, porque ali tem, por exemplo, a Bahia, né, que é onde está a secretaria da rede de gestores, eles estão bem avançados na política de economia solidária lá, muito mais avançados do que nós. Então, tem muitos outros estados que têm, né, nos órgãos, nas prefeituras, nos órgãos estaduais, né, ações mais estruturadas que a gente precisa aprender com eles, né? E daí eles querem que a gente participe e dá um medo, porque, ai, meu Deus, né? Mais uma responsabilidade, mas eu acho que vai ser bom para a gente fazer parte dessa coordenação da rede, né? Eu não sei se vocês conhecem a Penha, de Joinville, ela é bem atuante na rede de gestores e ela já faz parte há um tempão, assim, e é bem querida, assim, já conversei algumas vezes com ela, sempre nas reuniões ela está presente. Eu acho que é isso, gente. Elô, quer falar alguma coisa? A gente encerra? Mais alguma coisa? Eu acho que... Não. Da minha parte, tudo certo, Fábio. Podemos encerrar. Então tá, se alguém quiser colocar alguma coisa, senão a gente encerra e a gente ainda vai conversando no grupo, vai compartilhando ali o que for possível e foi um ano assim que a gente teve algumas vitórias, mas assim, tá bem difícil, na verdade. Agora, até para ir para uma feira, assim, é um suador muito grande aqui, vocês não estão entendendo. Tá bem complicado. Mas então tá bom. Olha, Fabiana, o ano se tornou bem mais leve ainda, porque a gente não teve um apoio muito presente da secretaria na tua pessoa, sabe?
que nos outros anos não tinha, assim, tanta abertura, né, tanto para a gente estar se colocando, para a gente estar junto, buscando as nossas conquistas, né? Então, é importante a gente ressaltar que nesse momento as coisas estão mais leves por conta dessa integração da secretaria com o conselho, né? Não sei se todos percebem isso, mas eu percebo, né? Estava nessa luta de artesanato, economia solidária, e sempre muito difícil da gente dialogar com as secretarias, né? E esse ano a gente teve essa abertura. Espero que no próximo ano a coisa fique bem melhor, que a gente os novos conselheiros aí estão vindo também, cheio de gás, de boa vontade, né? Então... Vai ser melhor sim, Lúcia, obrigada. Eu assim, tem um monte de coisa que eu achei que ia conseguir fazer e não consegui. A gente é ser humano, assim, e a gestão pública é um desafio, assim, é tudo muito difícil, assim, meu Deus, olha, cada hora que você acha que está indo, você já leva uma rasteira e, né? Meu Deus, assim, mas eu acho que a gente vai, cada dificuldade, cada erro, assim, a gente vai aprendendo, né? Então, eu não sou perfeita, assim, eu queria pedir desculpa das coisas que eu me prontifiquei a fazer e não consegui. Mas está tudo muito difícil mesmo. E eu queria agradecer a parceria, assim, vocês são muito, muito queridas comigo, muito queridos, meu Deus, assim, demais. Um abraço. Obrigada, Fábio. A gente só retribui o que também tu tens nos dado, viu? Obrigada mesmo por essa parceria que está aí à frente, lutando, né, pelo artesanato, pela Ecosol. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, Fábio. tchau, obrigada, até mais.